É um desafio, sempre foi para mim. Eu acho que eu fui jovem, né? Eu, Glauber, Roberto Pires, o Cacá Diegues, né? Walter Lima Júnior, quer dizer, as pessoas, o próprio Sérgio Ricardo, que eu fiz esse Mundo é Meu em 63. Então, era para nós, né, nessa década, nessa faixa etária, né, jovens que pensavam numa revolução cultural, né, cinematográfica brasileira, né, uma coisa genuinamente, uma cultura genuinamente brasileira, não aquela que a gente vivia, a colonização cinematográfica europeia, né, americana, né, a colonização, quer dizer, era o corte no umbigo, né, dessa colonização. Então, como pensava naquela época, eu também penso com a cabeça dessa juventude que são vocês, quando me convida, porque se eu fui pensador, né, com esse grupo, com esse pessoal, o Trigueirinho Neto, que era exatamente uma revolução, né, um instigante, provocador, revelador, né, de uma geração, né? Evidente que esse pitanga de ontem, da década de 50, 60, é o mesmo pitanga que tem o sangue nos olhos, segundo João Paulo, na década de 2020. Né? Então, por que não, né? Entender, né? E navegar nesse pensamento, nesse desejo, nessa voracidade, dessa juventude reveladora, provocadora. O cinema é isso. Cinema não é um caixa de banco, não é uma coisa burocrática, né? Por isso que é o cinema. Nem um americano com todo o poder bélico, econômico, sabe o que é dizer assim, não, esse filme eu fiz, foi o maior sucesso, vamos fazer o segundo, que vai ser... Não, não é. Né? Você pode fazer Vidas Secas da Superior de Santos e arrebentar a bilheteria e revelar para o mundo. O próprio Pagador de Promessas do Anselmo Duarte, que é o primeiro filme dele, que entra nesse universo mais sério, mais comprometedor de um roteiro do Dias Gomes, que ganha a Palma de Ouro. O que é o Zé do Burro? Está entendendo? Fora de todo o contexto de um La Estrada de Fellini ou de um Roma, Cidade Aberta de Rossellini, e por aí vai. Né? Então, eu acho que o cinema é isso. É tão democrático que em qualquer quintal ou qualquer quintais do mundo você pode fazer hoje, principalmente na tecnologia que nós vivemos, nessa revolução, né? Você vai lá com o teu cartão e filma. Né? Na nossa época, a gente era um por um, dois, e olhe lá, era o close do diretor, porque era muito caro Kodak, o filme virgem. Tá entendendo? Então, eu tenho que agradecer a vocês, agradecer ao João, quando me convida, me chama, me convoca para viver um personagem. Olha, que presente! Quer dizer, vivemos num país de tantos preconceitos e a idade, mais ainda, né, de negro, de nordestino, de um cara de ter mais de 60 anos. Quando é que você vê um... Não é corriqueiro um ator, uma atriz, 60 anos, de Fernanda Montenegro, por exemplo. A Ruth de Souza morreu sem protagonizar filme, com um valor e a importância de uma Ruth de Souza. Já dizia um maranhense, né? Criança, não verás nenhum país como este. O que o olhar do estrangeiro tem diferente do nosso para com os nossos é que a cultura desse país reveladora, original, né, originalmente, não tem em lugar nenhum do mundo. Né? A exposição espiritual, cultural, né? Se você vai ver uma Macunaíma, nenhum cineasta fora do Brasil seria capaz de ter um escritor, um diretor como Joaquim Pedro, né? Um pensamento, né, de uma equipe a fazer uma Macunaíma, né, quando você vai falar, né, de um Vidas Secas, né, ou mesmo Deus e Diabo na Terra do Sol,
ou Barravento, né? Você vai revelando, você vai ver um filme que, para mim, é uma das obras-primas desse país, no filme do Leon Richman, São Bernardo, né? Então, você tem coisas, né, que o Brasil, que a gente foi criado durante décadas, que o que é bom o Brasil vem de fora, né? Não é, não, a gente levou muitos anos imprimindo, trabalhando na nossa juventude, convencendo que nós tínhamos e temos uma cultura tão original, tão rica, que nenhum lugar do mundo tem, né? Tal a dimensão continental desse país, né? Você fala do Apoque ao Chuí, você fala português, né? Então, tem aí um potencial revelador e a ousadia desse olhar dessas pessoas que são vacinadas e que são tatuadas, né? Com um querer, com uma querência, com uma alma brasileira, uma alma macunaíma. Tá entendendo? Então, eu acho que é isso que faz com que esse olhar desse estrangeiro em relação a nós fascine eles, fascine, porque é inaugurador, né? Podia ser, talvez, o que pudesse chegar mais próximo, né, desse universo seria Pasolini ou Fellini, La Estrada, tá entendendo? Então, que vai na alma do povo, né, e extrai, né, uma cultura, uma luz, uma energia, né, e uma força, né, jamais vista lá. Então, eu acho que esses personagens, e por acaso eu tive a oportunidade de viver alguns desses personagens, né, e fazer parte desse grupo como Escorel, de pessoas, cabeças pensantes, como Cacá Diegues, como Walter Lima Júnior, como Glauber, tá entendendo? Então, acho que, como os fuzis, você vai ver os fuzis do Rio Guerra, tá entendendo? É um épico. Tá entendendo? Então, eu acho que é isso. O filme do João Paulo não tem nenhum filme igual a ele feito no Brasil. É a assinatura dele, é autoral. Tá entendendo? É isso que diferencia. Né? Quando a gente conta uma história do nosso filme lá fora, dos nossos projetos, eles ficam boquiabertos. Eles não viram isso. Não é com Godard que eles viram, não é com Fellini, não é com Fahrenheit 451, né? Não é. Quando eu contava a história dos negros do levante mais importante do país, o americano negro acha que ele conhece toda a história do negro no mundo. E quando eu falava dos malês, do levante, eles ficavam assim, como? Malês? Muçulmano? Fazendo parceria, aliança com o negro do catolicismo, o negro do candomblé? Eu digo, pois é, isso aconteceu em 1800 e pouco. Né? Eu vou contar uma história de 1835. Então, são histórias que a gente tem, a riqueza cultural que nós temos, né, desse país, né, de mestiço, de índios, de negros, de imigrantes. Né? Então, você chega, vai contar uma história do que aconteceu no Maranhão, você, fora do Maranhão, você vai dizer, meu Deus do céu, eu não conhecia essa história. No Rio Grande do Sul, de São Paulo, no interior, né, de cada país, de cada estado desse país, você vai encontrar obras preciosas que dá, se a gente fosse uma indústria cinematográfica, pelo amor de Deus, ninguém segurava a gente, não.